Para conversar com a gente sobre como compliance pode e deve ser uma força estratégica de reputação, temos a presença de uma convidada muito especial, Eloá Siqueira, analista de compliance com experiência em implementação de programas de conformidade focados na gestão de risco e identificação de oportunidades de melhora, além de uma sólida experiência em direito digital. Elô, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Oi, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja uma conversa de bastante aprendizado, uma conversa enriquecedora e que eu possa compartilhar aí um pouquinho da rotina, da nossa vivência no compliance. Perfeito, Elô. Muito obrigado pela presença. Bom, para começar, uma pergunta muito simples, mas que é muito importante. O que é exatamente o compliance e qual a sua relação com a ética nos negócios? Perfeito. Bom, a gente pode pensar no compliance como um radar que identifica os riscos a que as empresas estão expostas, com o objetivo de criar normas, procedimentos, boas práticas, justamente para gerenciar e mitigar esses riscos que forem identificados. Já a ética, a gente pode pensar como uma bússola moral, que vai servir como uma base de conduta de uma empresa perante o mercado, ou seja, é a forma como a empresa vai se comportar e se relacionar com seus stakeholders. A partir daí, a gente pode entender a relação entre os dois. Enquanto a ética cuida do que é correto fazer no ambiente corporativo, o compliance estabelece regras do que deve ser seguida por uma obrigação regulatória que uma empresa vai ter. Eu diria que não existe compliance sem ética ou vice-versa. Porque para a gente gerir um negócio de forma responsável, de forma sustentável, precisa delimitar algumas regras de acordo com essas obrigações regulatórias e de acordo com a forma que a empresa quer se comunicar no mundo corporativo. E isso é feito através de um código de ética e conduta e de políticas de compliance que devem conversar entre si. Perfeito, Elô. Muito obrigado pela resposta. Partindo para a nossa próxima pergunta, por que o compliance ele deixou de ser apenas uma obrigação legal e ele passou a ter um papel estratégico nas empresas? Ou seja, toda empresa, independente do tamanho, ela precisa se preocupar com esse tema? Ótima pergunta. Olha, eu acredito que muito mais do que apenas pensar em uma obrigação legal ou regulatória que uma empresa vai ter, que seria essa parte óbvia, de cumprimento a uma legislação, o papel estratégico do compliance, além dos riscos inerentes do negócio, também precisa focar muito na exigência que a sociedade tem hoje em dia com essas empresas. E isso se deve muito ao avanço da tecnologia e das formas de comunicação também. O que eu quero dizer é que para uma empresa se destacar, é necessário entender o impacto social que a atividade de negócio representa e como fazer isso de uma maneira que vai trazer resultados positivos para a sociedade, tanto no campo da transparência das atividades, como no campo da relação com esses stakeholders. Não adianta cuidar somente da gestão interna da empresa, mas das relações com os fornecedores, com os clientes, com os parceiros, com o consumidor, porque isso vai criar uma cadeia de valor sustentável para o mercado. Então, definitivamente, toda empresa precisa se preocupar com questões de compliance, claro que de forma proporcional à atividade, ao tamanho também do negócio, mas os riscos e relações com terceiros sempre vão existir. E uma empresa ela vai se destacar através dessa estratégia que ela vai criar para lidar com isso de forma responsável e de forma transparente. Perfeito, Elô. Bom, falando nisso, eu imagino que o que você quer dizer é que muitas vezes os problemas éticos eles surgem fora da empresa, em fornecedores ou às vezes prestadores de serviço, e a gente quer saber quais os cuidados que as empresas devem ter nesse sentido. É exatamente isso. Quando a gente fala de fornecedores, a gente fala de questões que podem afetar diretamente a reputação e a operação de uma empresa também. Um exemplo que é muito comum, infelizmente, é de empresas que contratam fornecedores ligados ao trabalho infantil, a trabalho escravo, e a gente sabe que a sociedade hoje em dia se preocupa muito com a cadeia de valor de um produto, de um serviço. Então, eu não diria nem que são cuidados, e sim obrigações gerais. Realizar o due diligence de terceiros, que seria aí uma investigação desses terceiros, incluir cláusulas contratuais obrigatórias sobre temas de compliance que são relevantes para o seu negócio, e também mecanismos de monitoramento contínuo. Além disso, garantir que essas práticas façam parte da cultura do dia a dia da empresa, e isso talvez tenha um impacto ainda maior, porque é através da propagação de valores éticos, da cultura, que se constrói uma reputação da empresa e a durabilidade de parcerias aí estratégicas. Excelente, Elô, muito obrigado pela resposta. É muito importante ter esses pontos éticos e como eles impactam as empresas e as suas parcerias na prática. Bom, indo já para um lado do outsourcing, que é o segmento do grupo STT,
Como você acha que a gente pode garantir que os parceiros estejam alinhados com o código de conduta e as políticas da empresa contratante? Bom, muito relacionado com o que a gente estava falando anteriormente, a atividade de terceirização exige um olhar muito criterioso com terceiros. Além de toda a atividade de avaliar o histórico das cláusulas contratuais com o cliente, é muito importante garantir que eles estejam comprometidos e alinhados com os valores da sua empresa também. Isso porque, do ponto de vista tanto da sociedade quanto de muitos órgãos reguladores, a conduta da empresa terceirizada vai refletir a conduta da sua empresa também. Isso traz uma questão de que a responsabilidade em muitas situações não poderá ser individualizada. Verdade, Lu. Falando nisso, a responsabilidade por falhas éticas ou de conformidade dos terceiros, ela cai sobre quem? Ok. Bom, isso é bem interessante porque, como quase tudo no direito, vai depender. Isso vai depender de diversos fatores. Não existe uma fórmula exata de determinar a responsabilidade de uma empresa ou de outra, né, decorrente ali de falhas sobre essa questão. Isso porque, no cenário de questões regulatórias, a empresa não pode simplesmente alegar que não foi minha culpa, que não sabia, que não foi minha empresa, porque a partir do momento que você tem um contrato com um terceiro, você cria diversas obrigações acessórias. E essas obrigações, elas se tornam uma responsabilidade da empresa também. Então, é muito importante o que falamos anteriormente, do passo a passo antes de consolidar uma relação comercial com esse terceiro. As autoridades, elas vão focar muito nessa questão de quais foram os esforços feitos pela empresa, referente à diligência prévia de clientes, de que medidas foram tomadas para prevenir, para mitigar riscos. Por isso é um passo obrigatório, mas isso em muitos casos não é suficiente, porque muitas vezes uma falha ética, uma falha de compliance afetará a reputação da empresa. E uma vez que isso acontece, acaba sendo diretamente a sua responsabilidade de se autopreservar perante a sociedade. Então é uma questão muito delicada. Investir em mecanismos de monitoramento e melhoria contínua são estratégias obrigatórias de autopreservação e de reputação de uma empresa também. Perfeito, Elo, muito obrigado. Falando nisso, então você recomendaria alguma ferramenta, alguma prática ou até uma rotina que ajude a manter a ética e a reputação num nível mais alto? Olha, isso vai depender muito da atividade e do tamanho da empresa, mas falando de uma forma geral, em termos de rotina, certamente ferramentas de controle, de organização das obrigações, dos prazos, dos documentos, para não se perder em meio a tanta tarefa que o compliance precisa lidar. Já de ferramentas, acredito que hoje em dia é essencial uma ferramenta que apoie na investigação de terceiros, quer dizer, uma ferramenta de due diligence. Isso porque cada due diligence envolve muitos passos e muitos pontos de revisão, de análise. Fazer isso de forma manual pode gerar diversos erros humanos, por falha humana, e também de gestão de tempo. Então eu acredito fortemente que, independente do tamanho da empresa, isso é crucial. Bom, eu acredito que essa conversa ela foi super importante para a gente poder entender mais sobre a ética e o compliance empresarial. Queria agradecer você por compartilhar suas informações, sua experiência e também mostrar que esse tema não é apenas uma questão legal, ele é um investimento direto na reputação das empresas e também um diferencial competitivo no mercado atual. Eu que agradeço, Bruno. É uma honra poder trazer um pouquinho da visão da área do compliance para todos que estão escutando a gente. Bom, obrigada mais uma vez e até uma próxima. Bom, Elo, mais uma vez, muito obrigado. E vocês que estão escutando a gente, se você gostou desse episódio, aproveita para compartilhar com os colegas e líderes da sua empresa. Aproveita também para seguir nosso podcast no Spotify e também no YouTube. Todo mês, um novo tema para transformar a forma como lidamos com os desafios do mundo corporativo e também do outsourcing. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.